Ídolos do Coração, Elise Fitzpatrick, apêndice C. Como saber se você é cristão? Fico feliz que você tenha resolvido abrir nesta página bem no final do livro. Alegro-me com isso por 2 motivos. Primeiro, será impossível entender as verdades contidas neste livro e segui-las se você não for cristão, e quero que você experimente a alegria da transformação realizada pelo poder de Deus. No entanto, esse não é o motivo principal pelo qual me alegro de você ler este apêndice. Fico tão feliz que tenha aberto nesta página, porque almejo que você conheça a alegria da paz com Deus e tenha certeza de que seus pecados foram perdoados. Se não houve um momento em sua vida em que Deus abriu seu coração para a verdade do grande amor e sacrifício dele por você e para sua rebeldia e necessidade de receber perdão, é necessário questionar se você é cristão. Muitos frequentam a igreja ou procuram viver de modo correto. Poderíamos ser bem piores e, portanto, imaginamos que, como o personagem de Patrick Swayze no filme Ghost, não importa se cremos em Cristo, desde que sejamos bons e amemos os outros, Deus nos aceitará, certo? Se dependesse de mim e se você tivesse que viver conforme meus padrões, eu talvez dissesse que não há problemas. Mas não é o caso e não depende de mim. Depende de Deus e os padrões dele são diferentes dos meus. Ele diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos. Isaías 55:8. O fato é que Deus é perfeitamente santo. Isso significa que ele jamais pensa ou faz algo incompatível com sua perfeição. Ele é puro, sem defeito algum. Não é porque ele se levanta todas as manhãs e diz: hoje tentarei ser bom. Ele é bom por natureza e nunca há ocasião em que não o seja. Além de ser perfeitamente santo, ele é justo. Em outras palavras, ele sempre providencia para que se faça justiça, para que aqueles que merecem castigo o recebam ao final das contas. Talvez não pareça ser o caso ao olhar do ponto de vista humano, mas eu lhe garanto que o grande juízo de toda a terra prevalecerá. Se Deus permitisse que as pessoas quebrassem suas leis e ficassem impunes, ele não seria justo, não é mesmo? Em certo sentido, a verdade da santidade e da justiça de Deus nos tranquiliza. Embora os Hitlers do mundo pareçam ter escapado do julgamento aqui na terra, terão que comparecer perante seu Criador e receberão o que merecem. Em outro sentido, porém, a santidade e a justiça de Deus devem nos inquietar. Afinal, embora pudéssemos ser piores, sabemos que todos nós pecamos e Deus odeia o pecado. O pecado é qualquer violação dos padrões de Deus. Seus padrões são apresentados na Bíblia e resumidos nos 10 mandamentos no Antigo Testamento. Reflita a respeito desses mandamentos por um instante. Você alguma vez teve outros deuses em sua vida? Tem reverenciado o dia do Senhor e separado para ele? Sempre honrou aqueles que exercem autoridade sobre você? Alguma vez tirou uma vida ou deu as costas para alguém que precisava de sua proteção? Alguma vez desejou alguém com quem você não é casado? Tomou para si algo que não lhe pertencia? Contou uma mentira? Ou cobiçou algo de outra pessoa? Se você é como eu, dirá que provavelmente quebrou todos os mandamentos de Deus em algum momento da sua vida. Isso significa que, a certa altura, você também terá que comparecer diante do tribunal de Deus. Mas não se desespere. Se você sabe que é pecador, há esperança, pois Deus não é apenas santo e justo, mas também misericordioso. Deus tem misericórdia e compaixão de seu povo, tem amor imenso e por isso abriu um caminho para que tivéssemos acesso a ele. E o fez sem comprometer sua santidade e justiça. Alguém tinha que receber o castigo por seu pecado. Alguém tinha que morrer em seu lugar.
Mas quem poderia fazê-lo e ainda assim preservar a justiça de Deus? Todo ser humano que já viveu pecou e, portanto, não era qualificado para tomar sobre si o castigo de outros, pois ele próprio merecia ser castigado. Somente um homem poderia receber esse castigo. Somente um homem foi perfeitamente sem pecado e não merecia castigo algum. Esse homem foi Jesus Cristo. Jesus Cristo era Deus e, portanto, perfeitamente sem pecado, e homem e, portanto, perfeitamente adequado para tomar nosso lugar. A Bíblia ensina que, graças a seu amor pelos seres humanos, Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Na cruz, Jesus Cristo sofreu o castigo que merecíamos. Desse modo, a justiça de Deus se cumpre e a sua santidade é preservada. Por isso, a Bíblia ensina que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Romanos 5:8. Ainda resta, porém, um problema. Talvez, ao ler essas linhas, você tenha consciência de que é pecador. Você também crê que Deus é santo e justo e tem esperança de que Ele seja tão misericordioso e amoroso quanto descrevi. O que você deve fazer? Deve crer nele. Isso significa que deve crer naquilo que escrevi e pedir a Deus que o perdoe de todos os seus pecados. Pode fazer isso em forma de oração com suas próprias palavras. A Bíblia declara: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10:13. Você pode orar a Deus pedindo que, por causa do sacrifício de Jesus, Ele perdoe seu pecado. Pode pedir que Ele o torne filho dele. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Você pode descansar no fato de que Deus sempre diz a verdade. Se você se tornou cristão, terá o desejo de viver para Deus, de maneira que o agrade. A fim de saber como fazê-lo, deve começar a ler sua palavra. Recomendo que seu ponto de partida seja o primeiro capítulo do Evangelho de João. Ao longo da leitura, peça a Deus que o ajude a compreender. Em seguida, procure uma igreja boa que siga a Bíblia e comece a frequentá-la. Uma igreja que segue a Bíblia crê na Trindade, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são igualmente um só Deus. Crê que a salvação é inteiramente uma dádiva de Deus, pratica a oração e a santidade e prega a Bíblia de Deus sem o acréscimo de outros livros. Se você se tornou cristão por meio do ministério desse livro, gostaria muito de conhecê-lo e de me alegrar com você. Por favor, entre em contato comigo em meu site www.elisefitzpatrick.com. Que você receba as mais ricas bênçãos de Deus ao curvar-se humildemente diante de seu trono.